glórias a Ti. Se fosse só um culto de louvor e adoração, a gente poderia passar um tempo aqui. Doce presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Poderoso. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em João, capítulo de número 1. Eu quero nessa noite, nesse momento da palavra, falar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus entre fé e oração. E eu queria trazer uma introdução, falando um pouco sobre ter fé e um pouco sobre ter oração. E às vezes nós precisamos ouvir um pouco do que o Espírito tem colocado dentro do nosso coração. A palavra do Senhor, ela vem de uma forma tão extraordinária sobre a nossa vida, e muitas vezes nós não conseguimos endireitar isso dentro do nosso coração, trazer o caminho certo, falar com o Senhor da maneira certa, e às vezes nós erramos. Quando precisamos ali da presença do Espírito Santo, nós erramos muitas vezes, porque às vezes falta esse relacionamento, falta esse achego diante da presença do Senhor, e não é de uma forma agressiva. O Espírito Santo, ele tem uma maneira tão doce e agradável de ministrar o nosso coração. Quando nós, como momentos como esse de adoração, que nós se deleitamos na presença do Senhor, é agradável, é espontâneo, sai dentro de nós, e ali nós escutamos barulhos, gestos, cada um tem a sua maneira diferente, e é dessa forma que o Espírito Santo quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Porque quando, capítulo 1 de João, a palavra assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando a palavra verbo vem sobre nós, e nós podemos entender a palavra verbo como palavra, e a palavra vem num sentido totalmente geral dentro de nós, como direção, como se apropriar da palavra, como receber, tomar posse, nós entendemos que essa palavra que veio sobre nós nesse relacionamento é o que nós mais precisamos nos dias de hoje. E a humanidade, querida, ela passa por uma transformação dentro da nossa nação. Nós estamos vendo hoje o país de uma maneira tão complicada, com tantas notícias ruins, que vêm se aplicando por tantas coisas. E às vezes as pessoas param e falam assim: e agora, como vai ser? Eu acredito que vai continuar sendo da mesma forma. Mas se cada um de nós não pensarmos nisso e amanhã nós reclamarmos, se nós poderíamos ter feito algo melhor, por que nós não fizemos? Se nós tivéssemos o conhecimento da palavra e a verdade que aplica dentro de nós, amanhã nós não seríamos aqueles que iriam reclamar por alguma coisa. Por quê? Porque nós tivemos o conhecimento da palavra sobre a nossa vida. Então Jesus veio em época, em tempo, em que o mundo vivia uma situação diferente. Era um povo que Malaquias, como último profeta, ficou ali anos. E ficou ali, querido, 400 anos sem a presença de Deus naquele lugar. O povo tinha que buscar Deus de uma maneira. Existiam-se as religiões naquela época. Cada uma delas foram ali, até muitas vezes, Jesus sendo questionado por aquelas religiões, a respeito da lei, tanta coisa, e nós sabemos disso, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito de conhecimento sobre a nossa vida.
E a única coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus pode fazer é orar e ter fé. E a oração, querido, ela separa em uma verdade, ela fala no você falar e também em uma ação. E quando nós deixamos de usar de princípios da nossa vida através da oração, porque nós esquecemos da ação e colocamos somente aquilo que nós falamos dentro do nosso coração muitas vezes, nós não estamos sendo justos com a nossa própria vida, e muito menos, às vezes, com Deus, porque nós temos o conhecimento das coisas. Nós sabemos o que tem sido aplicado diante da nossa volta, diante da nossa família, diante do nosso trabalho, diante de uma nação onde nós também convivemos. Mas amanhã, querido, se nós sabemos de fato, nós não podemos reclamar daquilo que está sendo feito. Porque nós não queremos entrar muitas vezes em discussão, ou em briga, ou em contenda, e também não há necessidade sobre isso. Mas o que nós devemos ter é a clareza da palavra, e saber falar, saber como se colocar. Eu falo que acho que foi na quinta-feira que eu fui para Itupeva. Quinta-feira eu fui em Itupeva para resolver um problema que tinha acontecido lá em uma situação de contrato, que para mim a palavra e a informação que veio para mim foi totalmente, de má fé. Falaram algo para nós e no final das contas era diferente aquilo que estavam cobrando da gente. Eu tive que ir lá resolver a situação. E aquelas centrais de atendimento que você liga e fica lá pirim-pim-pim, e se passou 16, 17 minutos quase, eu esperando. Aí uma moça me atendeu, muito gentil. Me atendeu e eu expliquei para ela, e ela falou assim, eu não posso fazer nada. Eu falei, moça, você não está entendendo. Eu não posso nem ficar bravo, porque infelizmente nós assinamos um contrato, eu não posso ficar bravo. Mas foi de má fé. A pessoa fez de má fé com a gente. Ela, não, você tem que esperar amanhã. Eu falei, moça, se eu esperar amanhã, vai realmente baixar o contrato, aí eu não posso fazer mais nada. Sabe por quê, queridos? Porque eu trabalhei no banco, eu sei como que é sistema, não tem como voltar atrás depois de concretizado. Por causa do conhecimento, da verdade que está sendo colocada ali. Eu falei, moça, não é amanhã, tem que ser hoje. Ela falou, mas eu não posso fazer não. Eu falei, moça, mas você não está entendendo, nós somos uma igreja, ela agiu de má fé com a gente. Nós vamos ser prejudicados. Aí a moça falou assim, não, deixa eu ver aqui. Aí ela foi conversar com alguém lá dentro, lá não sei, ficou mudo o telefone. Daqui a pouco ela voltou na ligação e falou assim, não, então eu vou fazer o cancelamento do teu contrato. Sabe, queridos, às vezes nós, pelo conhecimento que a gente tem que ter educação. E hoje a humanidade tem perdido a educação. Ela não concorda, ela perde as estribeiras, ela sai falando o que ela quer. Ela erra muitas vezes, e às vezes como eu também erro. Todos nós erramos. Mas o direito de fato, quando nós sentamos e tratamos as coisas da maneira correta, sem briga, sem intriga, sem contenda, sem, difamar os outros, sem colocar a culpa nos outros, mas chamando a culpa para você mesmo, porque eu falava para aquela moça atendente, eu falava assim, não, eu sei que eu assinei o contrato, vocês estão certos, mas ela agiu de má fé comigo, e tem todas as ligações que possa comprovar do que ela falou com a gente, gravada, porque, esses lugares eles gravam ali, E às vezes, amados, nós queremos ter a nossa razão, muitas vezes, daquilo que nós não fazemos. E nós não queremos assumir o nosso erro. E Jesus chegou naquele contexto, querido, de relacionamento com a humanidade, com o Pai que enviou a sua vida ali, para ter esse contexto, e eu acredito, querido, que aquela perda que os pais de Jesus perderam Jesus,
ao caminho ali, e ele ficou ali. Quando José deu conta, ele falou assim: cadê o menino? E saiu atrás dele por um dia. Imagina, querido, ficar longe da criança. Um dia chegou lá, ele está sentado na sinagoga lá, dialogando com os mestres, com as pessoas ali, cultas, e dialogando de igual a igual. Relacionamento. Ele sabia o que ele estava falando, não era algo hipoteticamente, de uma maneira de que ele desconhecia, não, ele sabia do que ele estava dizendo ali para aqueles homens. E a palavra diz que o diálogo foi intenso ali entre aqueles doutores da lei. Então, queridos, nós precisamos ter esse coração diante da presença de Deus, entre a fé e a oração, mas o nosso relacionamento com Deus, diante das coisas, diante dos fatos. E eu falo isso, querido, não só no que está acontecendo nos dias de hoje, mas dentro da nossa casa. Relacionamento entre marido e mulher, muitas vezes. Em dizer, em falar e ter diálogo, não perder ali a paciência e nem criar ali, às vezes, a intriga, mas colocar em prática. Sentar um na frente do outro e falar assim: ó, vai doer hoje, mas é necessário. Né? E o pior motivo das discussões dentro de casa é a falta de dinheiro. Onde aperta mais, aí você chega lá e fala assim: então docinho, então benzinho, então amor, paixão, minha gata, senta aqui hoje, a gente tem que conversar sério. E às vezes é o contrário, é a mulher que fala assim: vem aqui, meu gatoso, senta aqui no banquinho, a gente precisa conversar hoje. E aquela conversa, querido, eu sei que às vezes é ruim falar assim: ó, chegou o tempo de parar de gastar. Por quê? Você acha que eu estou gastando muito? Quem está dizendo é o cartão que está pentecostal. Né? O chip já até derreteu já. Sabe aquele que você enfia na máquina, enfia tinta, põe tinta? Já derreteu, não tem mais chip já. Agora é por aproximação só. E ficou mais fácil de gastar agora, né? Você vê como que o banco é esperto. Então, às vezes o relacionamento, querido, dentro da nossa casa, não é legal dentro do nosso trabalho. A mesma coisa, vai se afiando ali as coisas, vai tendo aqueles momentos tão difíceis que era mais fácil, às vezes, descarregar o caminhão com a pá, que é pouquinho. Não, a gente deixa encher o caminhão para vascular logo direto o problema. Blé. E aí depois a gente não sabe como controlar os ânimos, as formas e as maneiras corretas, falta relacionamento. Então, na nossa vida, querido, nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus, porque o Senhor cobra de nós alguns frutos. Essa árvore que se chama você, ela dá fruto. Ela tem o fruto ali da fé, ela tem o fruto ali do domínio próprio, ela tem vários gomos desse fruto que vai ali ser colocado sobre a nossa vida. E esses frutos, querido, não caem longe, caem perto. Nenhum pé de árvore pega ali os seus frutos e lança esses frutos longe da sua vida. Cai perto. Por que cai perto? Para nós, o sentido espiritual das nossas vidas é o que nós ouvimos. É o que nós nos relacionamos no dia a dia, é como nós tratamos os nossos filhos, é como nós tratamos as pessoas lá fora, às vezes até o erro delas, de que maneira nós tratamos, de que forma nós consideramos as coisas. Poxa, você errou, tudo bem, mas vamos tentar melhorar. Mesma coisa, você está abastecendo o carro, né? Esses dias aconteceu comigo, o frentista, sei lá ele estava pensando, sei lá, na namorada dele, ele lá voou um monte de gasolina para todo lado, deu um passo para dentro. Aí me perdão, fica calmo, querido, está tudo bem, só caiu a gasolina, só não pegou fogo, tá bom. Mas você é um cara esquentadinho, querido, já, você não está vendo o que você está fazendo, rapaz? Presta atenção, tá no mundo da lua. Relacionamento. Parece que são detalhes da nossa vida, querido, que muitas vezes passa diante de uma obrigação dentro de nós. Quando você pega Esdras,
o livro de Esdras, capítulo 10, se puder projetar para nós, versículo 1, nós vemos ali Esdras falando sobre sofrimento, humilhação e alegria, que é o que traz o sentido ali dessa palavra. E diz assim, ó, se você pode olhar no projetor, está dizendo assim, ó, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Queridos, se aproximava. Quando você tem um relacionamento tão intenso e aquilo é uma verdade que está acontecendo, a própria palavra diz que a congregação se ajunta, as pessoas que estão à sua volta. As pessoas veem a situação, a verdade, não é isso mesmo. As coisas têm que ser colocadas ali de uma maneira tão poderosa. Então, querido, muitas vezes é o sofrimento, é a humilhação, mas ao mesmo tempo a alegria. Você está passando por uma luta e você está vivendo aquela luta, mas o sentimento de alegria ela vem junto. Puxa vida, tem pessoas que me amam, que estão do meu lado. Ao mesmo tempo que há um choro, há um sofrimento, ainda há uma comunhão entre as pessoas. Isso se chama relacionamento. Se nós nos colocarmos dentro de um casulo, e nós imaginamos que nós estamos tendo relacionamento diante das coisas, muitas vezes nós estamos cobrando por aquilo que nós não fazemos. Eu quero, mas não faço. Eu quero que o mundo melhore, mas eu também não faço nada para o mundo melhorar. Eu quero que o meu trabalho melhore, mas eu também não faço nada para melhorar as coisas dentro do meu trabalho. Eu quero que aonde eu estou e com quem eu convivo melhore a situação, mas também o que eu tenho feito? Eu não tenho feito nada, porque isso não é problema meu. Olha como o mundo, querido, diante dos relacionamentos estão se tornando egoístas. Estão se tornando cada vez mais amantes de si próprio. E é uma verdade da volta do Senhor Jesus, que tudo isso, cada vez mais iriam se aperfeiçoar, até aprimorar isso dentro do nosso coração, como ali o sinal de que a volta do Senhor Jesus já está próxima. Isso é fato. Porém, queridos, nós precisamos aprender que nós estamos nessa terra ainda convivendo. E se o caos chegar, e se a situação piorar, saiba que não é só pelo teu fato de estar ali preservado, mas tem uma humanidade por detrás disso. E quando eu olho para a vida da rainha Esther, Mardoqueu, seu tio, olha e vai à beira do palácio e fala assim, ó, eu sei que você está aí, mas pense, essa é a palavra que ele usa, pense isso, viu, Esther? Pense isso no teu coração, não é só porque você está aí, mas também faz parte da tua família, que os judeus estão sendo perseguidos, estão sendo aniquilados por causa de uma lei. Então saiba que você também está sendo, não é só porque você está sendo protegida. Sabe, amados, às vezes nós nos colocamos diante dessa situação, nós falamos assim, esse problema não é meu, isso não é comigo, isso não tem nada a ver, não sou eu que posso resolver, mas a situação, a forma e a maneira do relacionamento que nós estamos vivendo, está do nosso lado, no nosso dia a dia, e às vezes a nossa palavra, ela é poderosa, e a rainha Esther fala assim, não, tudo bem, fala para o meu tio. Ela manda lá uma das suas servas, fala para o meu tio que nós vamos entrar diante do átrio, e nós vamos falar com esse rei, e nós vamos clamar por misericórdia. E ela fala, porque uma pessoa que não poderia ali para entrar dentro, diante ali daquele momento, para falar com o rei, ela teria que ser autorizada, e ela não tinha autorização nenhuma, mas ela fala, na sua palavra, no seu coração, se perecer, pereci. Mas nós vamos jejuar, nós vamos orar, e nós vamos apresentar diante de Deus a nossa causa, nós vamos apresentar diante de Deus a nossa luta, nós vamos apresentar diante de Deus, querido, aquilo que está dentro do meu coração, porque nós não podemos perder, nós não podemos ser aniquilados, nós não podemos ser destruídos. E ela se coloca dessa maneira, para entrar diante do altar. Por que ela consegue? Por que ela recebe ali, querido, o direito de defesa? Porque havia poder sobre a sua vida, havia oração, havia jejum, havia quebrantamento.
havia ali, querido, no seu coração, a verdade. Eu não vou deixar que isso aconteça na minha vida, a verdade. E às vezes, amados, nós escondemos a verdade. Você pergunta para alguém, e aí, você está bem? Não, estou bem, estou maravilhoso. Ele sai na esquina lá fora, lá ele começa a conversar com uma pessoa e fala assim, não estou bem não, viu? Pô, mas esse corpo aí, que alma que habita, que agora eu não sei, houve uma confusão. E você chega e está escutando o cara falar, não, porque eu não estou bem, porque eu acabei de perguntar para você se você estava bem. É verdade ou não é, queridos? Aí você fala, não, eu tenho que falar por fé. Não, querido, não existe fé. Quando você não está bem, não está bem. Silmara fala que um dos meus temperamentos, eu sou muito, eu tenho um pouquinho de cada um, na verdade, né? Sou muito sanguíneo, sou muito colérico, muito, né? Então, tem muitos temperamentos dentro de mim, né? É uma confusão. E ela fala assim, o dia que você não está bem, você não consegue esconder, né? Eu falei, não consigo. Não sei qual é o temperamento ruim que eu tenho, mas eu não consigo. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Você chega dentro do lugar, eu falo assim, né? Quando tinha telefone fixo em casa, às vezes a gente estava naquela comunhão intensa, falando um com o outro, tal, e tocava o telefone. Eu falei, também não vou atender, deixa ela atender. E eu emburrava lá e ficava lá. E aí ela atendia o telefone. Oi, tudo bem? Eu falei, que criatura é essa? Tempo atrás, tá brigando comigo, agora está tudo bem? Está tudo bem aonde? É verdade ou não é? Alguém pergunta para você se está tudo bem, a primeira coisa que você fala, está tudo bem. Está nada. O que está bem? E às vezes, amados, nós queremos levar isso para a nossa vida espiritual, achando que está tudo bem. Mas Deus é justiça. De Deus, querido, não se pode zombar. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, outra palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, fala que toda oração ela tem um compromisso diante das coisas que nós queremos. E olha, 1 Samuel 12, 23, está no telão aí, você pode ver. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha, preste atenção, querido, quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos ver que eu não vou deixar, mas antes eu vou ensinar vocês. Sabe, às vezes, queridos, nós sabemos que o caminho bom, o caminho que é direito, o caminho que é honesto sobre a nossa vida, muitas vezes dói esse caminho que a gente tem que tomar. É falar para a pessoa, você está errado. É falar, você tem que assumir o erro. Todo mundo que bate o carro, tem uma colisão de carro, todo mundo que bateu o carro é o que está certo, é ou não é? A primeira coisa que ele desce, ele fala assim, o que você fez? Eu te pergunto, por que você entrou na minha frente? Aí eu bati mesmo, ué. Uma vez, eu estava no centro de Itaquera, em São Paulo, e eu estava atrás do cara, e o cara ia, não ia, eu tinha, acho que 1 mês de carta. E ele foi, de repente, ele juntou o pé no freio, e eu, bum, na traseira dele. Minha mãe já saiu, ai meu Deus do céu, e agora? E ela começou a passar mal mesmo. E eu, calma mãe, por quê? Porque eu bati num carro zero, na época era aqueles Monza que tinha saído, era um carro zero, mas o cara desceu bravo, e o centro de Itaquera, a rua é estreita onde eu estava ali. Eu parei o carro no meio da rua, peguei a minha mãe, estava perto de uma farmácia, eu deixei o carro lá, levei minha mãe na farmácia, falei, cuida dela aqui, e o cara atrás de mim, mas muito bravo. Porque você bateu no meu carro. Eu, calma, cara, eu vou resolver o problema da minha mãe. Aí ela ficou ali do lado, e eu voltei para fora, eu falei assim, não, eu vou tirar o carro, eu vou encostar em frente. Não, porque você tem que me pagar, você tem que me pagar. Eu falei, calma, vamos ver o que aconteceu. Eu peguei o carro, encostei, falei assim, e aí, o que aconteceu? Não, porque quebrou a lanterna, eu tirei o carro ontem da concessionária, e o pior é que o carro era zero, mas tinha até plástico no branco.
Eu falei, cara, eu estou errado, eu bati na traseira, eu sei que eu estou errado, mas pensa num cara ruim de volante, eu sei, hein? Você vai, não vai, eu juntei o pé e você juntou o pé no freio e eu no acelerador, meu filho. Eu fui e dei uma cacetada no teu carro. Aí a mulher dele falou assim, é verdade. E ele parou, querido, no meio, sabe o cruzamento? Ele parou no meio. Eu parei na faixa, mas ele parou no meio daquela faixa de pedestre. Para onde você parou com o carro? Aí ele falou assim, não, é verdade. Mas tem que pagar porque você bateu. Não, tudo bem, eu bati atrás, eu estou errado, né? O problema do cara que vem atrás, geralmente, né? Eu sei que você deu o colapso aí, mas eu vou pagar. Quanto que é um farol? Vamos ligar na concessionária. Aí liga lá na concessionária da GM, ele ligou lá na concessionária da GM, chamada Carreira, lá na época, que era uma concessionária, pensa num lugar caro. E aí ele falou, é tanto a lanterna. Eu falei, tá bom, vou fazer um cheque. Você segura 30 dias o cheque? Não, pode deixar que eu seguro. Eu falei, tudo bem. Assinei o cheque lá, dei na mão dele. Só que eu fui para casa, né? Fui arrumar o meu carro, que quebrou meu farol. Aí cheguei em casa, meu pai chegou do trabalho. Aí eu estava sentado no sofá, ele colocou o pé dentro de carro. Eu falei, eu preciso falar com o senhor. Ele, o que foi? Eu falei, bati o carro hoje. Eu falei, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, está todo mundo entre vivos e feridos, nós estamos aqui. Aleluia. Falei, só o sentimento mesmo, né? Porque você fica mal quando você bate o carro, né? Falou, não, vamos lá ver o carro. Aí ele desceu lá, falou, mas o carro não está nem amassado, meu. O que você falou? Não, eu falei, porque eu bati o carro, mas já arrumei o carro, né, pai? Também não vou deixar o carro tudo quebrado na garagem e falar, bati o carro, que se vira. Eu tenho que me virar com meus problemas. Aí ele falou, não, depois a gente vê isso. Eu falei, e o cara lá? Eu falei, então, o cara eu dei um cheque de tanto para o cara, que na época eu nem lembro o valor, eu dei de tanto para ele, pedi para ele segurar 30 dias, que meu salário é daqui 30 dias, né? Mas eu sei que o cara vai depositar amanhã, pai. Ele falou, geralmente os caras fazem isso, né? Eu falei, então se você não conseguir, segunda-feira você vem lá no banco lá e eu dou o dinheiro para você, né? Aí eu cheguei no trabalho, aí eu conversando com a minha chefe, ela falou assim, não, Marcelo, vamos fazer o seguinte, a gente libera um valor para você, você vai lá e deposita e vamos esperar, ver se o cara vai esperar 30 dias. Não, querido, segunda-feira à noite o cheque caiu mesmo. Não teve misericórdia. Então, eu falo o seguinte, nós não temos que esconder a verdade. Dói mais quando nós não escondemos. Quando a verdade vem sobre a nossa vida e o poder da oração, querido, porque quando ali nós vemos ali o profeta falando, é isso, é dirigir, é ensinar, é instruir, é ter a consciência das coisas. E às vezes nós não queremos olhar para a consciência daquilo que vai acontecer nas nossas vidas. E Deus está esperando de nós um retorno. Está esperando da nossa vida. O que eu posso fazer para melhorar essa situação na minha vida? O que eu posso fazer para alcançar o milagre sobre a minha vida? O que eu posso fazer para entender o que Deus está me corrigindo, me ensinando? Porque o nosso Deus, querido, é um Deus que ensina, é um Deus que mostra, é um Deus que realiza nas nossas vidas, é um Deus de milagre, é um Deus do impossível. É um Deus que abre o mar. Como nós vamos ir contra, querido, a verdade do que Deus está fazendo nas nossas vidas? E Deus está olhando, querido, e tentando olhar e imaginar dentro de nós. Quando você olha lá também para Neemias, capítulo 1, versículo 4, você vê ali Neemias diante de uma condição. Ele não precisava, ele não era o governador, ele não era o responsável por aquela situação, mas ele tinha um peso por aquilo. E às vezes, amados, nós temos peso por alguma coisa, peso pela nossa família, peso pelas pessoas que convivem com a gente muitas vezes, peso por aquela situação de olhar e falar assim, puxa, a vida não sai dessa situação, não sai desse problema, não sai dessa angústia, não consegue romper. E nós, querido, como filhos de Deus, nós precisamos enxergar isso muitas vezes, e Deus está colocando um peso dentro de nós. E aí nós queremos que Deus cuide da nossa vida, mas Deus está falando, cuida do meu filho primeiro, porque um dia
alguém vai cuidar de você. Alguém vai cuidar da tua vida. E aí Neemias olha para aquilo lá e ele fala assim: eu tenho ouvido essas palavras. E assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E logo isso, querido, leva nós ao que é interceder por alguém, a mediar uma situação por alguém. Você pode às vezes ajudar. Às vezes a pessoa está ali vivendo uma situação, vivendo um problema, e você pode ser o mediador. Você às vezes é melhor do que aquela pessoa para resolver determinados assuntos. E não vai te custar nada. O relacionamento que Deus tem conosco, querido, é um conjunto. Ele vai saber julgar a nossa situação depois. Ele sabe que aquele armazém que você está ali armazenando dentro do teu celeiro, um dia você vai precisar que aquele celeiro esteja cheio, para que alguém possa te ajudar. E Deus reconhece na nossa vida, o celeiro dele está cheio, ele fez tantas coisas boas, ele guardou tantas coisas boas. Chegou a minha vez de ajudar esse filho, essa filha. Então Neemias tinha algo dentro do seu coração que era bom, era algo notável, não era egoísmo, não era só porque alguém fez algo por ele, não, eu vou fazer sem mérito nenhum, sem ter nada em troca, sem procurar nada de alguma coisa ali para encontrar algum valor, não, eu vou fazer. E quando nós fazemos isso, querido, nós sabemos que Deus está olhando para nós, e Ele de uma maneira tão amorosa, Ele julga a nossa vida de uma maneira tão poderosa, que Ele não nos deixa sós no dia da adversidade. Ele sempre coloca alguém para ajudar a nossa vida. E você pode lembrar disso, querido. Que muitas vezes que você estava ali necessitado, precisando de algo, Deus estava colocando ali favor sobre a sua vida. Pessoas que você nem imaginava, elas são aquelas que estão te ajudando, porque Deus toca, e Deus manifesta não com aqueles que estão perto, mas com aquele que era improvável, com aquele que não era ali conhecido, com aquele que não estava nem nos teus pensamentos, em nenhuma hipótese, mas Deus está ali colocando aquela pessoa para te ajudar. Porque Deus conhece, querido, o nosso relacionamento que nós temos diante de Deus. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso coração quando nós nos aproximamos diante desse relacionamento. E Ele sabe que isso é poderoso. E muda a nossa história. E transforma a nossa vida. E nós nos tornamos melhores. Por quê? Porque é Deus que está construindo algo novo dentro de nós. Não é o homem, mas é Deus. Não são as pessoas, não é o meu cônjuge que está dentro de casa, não são os meus filhos, nem os meus pais, mas é porque Deus tem feito algo, e que eu só posso enxergar que foi Ele, não foi mais ninguém. E nós podemos contar, querido, vários testemunhos a respeito disso, todos nós aqui, que é Ele que tem feito, não é a nossa vida. Por isso nós precisamos, querido, entender qual é o nível do nosso relacionamento hoje, entre o poder da oração e entre, querido, a nossa fé que está dentro de nós. Eu tenho deixado a presença de Deus sobre a minha vida, eu tenho colocado ela em um lugar seguro dentro do meu coração, ela tem sido invadida e roubada por tantas outras coisas, porque senão amanhã, preste atenção, querido, o que deu errado, o que possa dar errado daqui para frente sobre a nossa vida, se o nosso relacionamento com Deus não estiver preservado, diante das coisas boas de Deus, nós culparemos, acharemos culpado, porque nós somos pecadores, e nós queremos colocar a culpa em alguém, não reconhecer a verdade que está dentro de nós, a palavra que está sobre a nossa vida. Nós vamos encontrar sempre um culpado daqui para frente, se nós não temos um relacionamento de fé,
uma oração verdadeira diante do altar do Senhor. Isso não é peso. Não é peso para nós nos relacionarmos com Deus. Não é peso para nós cultuarmos a Deus. Não é peso para nós, querido, reconhecermos o poder da palavra sobre a nossa vida. Não é peso, não pode ser peso. Porque senão nós seremos julgados por aquilo que nós muitas vezes poderíamos ter feito e não fizemos. Nós precisamos encontrar o equilíbrio da verdade dentro de nós. Aquilo que é necessário ao nosso coração. E Deus sabe, Deus conhece na nossa vida. Deus sabe qual é o nosso coração. Sabe, amados, aquela ministração da Fernanda Cami, ela veio aqui, trouxe uma ministração sobre o Apocalipse, e depois nós ficamos lá no fundo conversando com ela. E ela entrou no assunto, querido, que a educação dos filhos hoje é uma coisa assim, né, que tem que ser estudada pela NASA. Porque tem cada filho, de cada situação, de cada forma, de cada maneira, que você fala assim, meu Deus, cada um tem que ser estudado de um jeito, tem que ser de uma maneira, cada um você tem um critério, você tem uma forma, tem uma maneira. Mas, querido, eu vou dizer para você, se nós errarmos, eu sinto muito em dizer para você, é um peso para nós, mas o erro é dos pais. Não é do professor na sala de aula, não é do amigo que ele tinha na rua, não é dos pais, porque quando criança você tinha o domínio dele. Resta saber se você tinha tempo para ele, para ensiná-lo. E às vezes, querido, não é colocar em um quadradinho, colocar uma cordinha no pescoço e falar assim, tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, tem que ser crente, o cara faz 18 anos e voa igual um passarinho. Agora eu sou de maior idade, eu cuido da minha vida. Não é ensinar. Sabe por quê, queridos? Porque a verdade tem que estar dentro de nós. Isso não é culpa dos outros. Nós somos craques em colocar. Não, ele tem a vida dele. É verdade. Ele tem a vida dele. Isso é uma realidade, sim ou não? Ele tem a vida dele, verdade. Ele vai assumir as consequências dele. Mas talvez no passado nós não queríamos ter tempo de ensinar, de ter diálogo, de mostrar muitas vezes as decepções que acontecem. Acontece ou não acontece? De falar das coisas certas, de ensinar no caminho que deve andar. Isso é uma responsabilidade dos pais, não é dos outros. Mas o meu filho... Então, se o peso está sobre a sua vida, querido, às vezes você precisa analisar dentro do teu coração o que você tem falado. Porque por muitas vezes, querido, na educação da Gabriele, muitas vezes, até a discipuladora dela falava coisas que eu não concordava. Como pastor, muitas vezes. Fala assim, puxa vida, hoje ela foi dura com a nega, né? Mas foi bom, deixa. Que aprender mesmo ser esfregada no chão. Pensa no quê? Que vai ficar esfregando só os outros? Mas aí chegava lá na escola, porque a professora falou isso para mim. Chegava chorando, eu falava assim, foi bom? Foi ruim não. Ficava pensando comigo. Mas o meu coração era, coitadinha. Ai, que dó, né? Eu devia ir lá falar, não vou lá não, me segura, né? Me segura, porque é melhor deixar ela ser esfregada um pouco no chão, sabe? Doer um pouco. Que a gente quer, querido, tratar as coisas. E mesmo assim ainda, você olha ainda, depois de adulto, você fala casada, você fala assim, ai Deus do céu, ainda errei um monte de coisa ainda. Né? Você vai alinhando as coisas. Você fala, ainda tem erro ainda eu estraguei algumas coisas ainda. Mas tem umas que eu falo assim, essa foi boa para ela. Ela sabe o que ela quer. E assim, queridos, que a gente tem que analisar a nossa vida. De erros e acertos, nós sabemos o que é base. Amém? Base é a palavra de Deus. É a verdade. Relacionamento com Deus é o relacionamento que nós temos dentro de casa. De falar, de ensinar, de mostrar, de caminhar, de estabelecer, muitas vezes, regras.
que quando nós achamos que eles são tão frágeis, tão pequenos, tão... Ai, tadinho, porque falou, não gostei. Ah, é? Não, deixa ela conviver. Ela vai viver num mundo pior ainda. Porque isso daí é bobeirinha. Pegou, não devolveu, está chateada, não quero mais conversar. Isso daí é tão... Minha filha, isso daí vai ser... Isso é divertido, esses probleminhas aí. Quero ver quando você tiver a fase adulta, que o problema é maior, né? Que a escada que você subiu já está alta agora. Os degraus já ficaram lá para trás. Quando você caía e conseguia se levantar com os teus probleminhas, é fácil. Eu quero saber quando depois que você começar a subir nesse degrau aí e começar a ter problema mais difícil. Quando cair, cai de ponta cabeça, quebra a cabeça, o braço, o pé, e assim vai tendo mais dores mais violentas. Porque tudo isso, querido, está relacionado à nossa vida com Deus. O entendimento da palavra. O entendimento da verdade sobre a nossa vida. Nós precisamos caminhar diante do entendimento da verdade sobre nós. Não existe coisa ruim para nós. Existe coisa boa. Existe coisa poderosa. Eu falo, querido, estava falando para o Biel ontem aqui, uma graça, ministrando aqui para os jovens. Eu falei para ele. Falei, Biel, eu acho demais vocês quando pregam para jovem. Não é a mesma coisa que a gente. A forma de lidar, maneira que conduz, a habilidade que tem de trazer a conversa para perto. Fala assim, é sensacional, a gente já é velho, né? Primeiro que quando a gente chega aqui, os caras já falam, o pastor chegou, velho, né? Hoje o som tem que estar mais baixo, porque, né, o pastor tem problema de ouvido, e é nada, eu chego, vamos curtir a vida, vamos tocar o barco, mas não era para mim estar ali porque não é o meu negócio. Não, querido, eu acho que a obra de Deus não existe negócio, não existe palavra de fé, eu só vou atrás da palavra de fé, não existe só palavra de libertação, não, porque eu só gosto da libertação. Aí um fala assim, não, mas eu não gosto da libertação, então nem vou, tal. Se você não tem equilíbrio na tua vida, a verdade tem que entrar sobre nós. E a gente tem que conviver. A gente tem que estar ali e conviver com vários níveis da nossa vida. Porque não é só porque nós somos adultos e eu não participo. Não, vamos estar lá, não tem problema. A gente vai estar junto. Porém, querido, é o nosso coração que vai demonstrar a nossa vida. A verdade que está dentro de nós. E assim é que nós vencemos diante da presença de Deus. Todos nós somos filhos amados por um só Pai. Somos amados, querido. Nós temos tantos erros, tantas falhas, nós somos pecadores. E nós precisamos entender isso. Tantas falhas, mas Deus ama a nossa vida. Nós nascemos porque entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando Neemias, ele vai lá conversar com Jesus na calada da noite, ele fala assim, meu filho, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água, você tem que nascer no Espírito, mas também você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Você tem que nascer. E se você não conhece, e não tem essa verdade dentro do teu coração, é porque você não nasceu de novo. Porque a tua vida ainda está na velha criatura. Por isso que as obras de Deus vêm sobre a nossa vida e nós não queremos lançar ela nas mãos do Senhor. Porque nós não entendemos aquilo, não veio como uma luz sobre a nossa vida, nós não nascemos para aquilo. E às vezes o Espírito Santo está ministrando dentro do nosso coração, o fogo está caindo, e a pessoa está ali sem saber o que está acontecendo, porque às vezes não conseguiu entender, não nasceu, não se joga na água, não se lança na presença de Deus, mas é tão crítico para ficar criticando depois. Por quê? Porque não nasceu, tudo está ruim, tudo está difícil. A palavra de Deus veio sobre nós, e é através da palavra que nós confiamos. A palavra diz assim, se crer, é uma palavra. Essa palavra está sobre a nossa vida. Se você crer, você vai ver o sobrenatural acontecendo sobre a sua vida. Por quê? Porque nós somos filhos da fé. Nós somos pai, querido, de um grande homem de Deus chamado Abraão. Deus dá uma promessa sobre a sua vida falando assim, você será pai de muitas, o que, queridos? Nações. Chegou até o Brasil.
Você faz parte dessa herança. Chegou, queridos. Você é filho do Pai da fé. Olha que poderoso. Olha que coisa sobrenatural sobre a nossa vida. E por que nós nos confundimos muitas vezes diante dessa fé? Porque não conseguimos aceitar. Nós já somos. Não é você vai ser. Entregou a sua vida ao Senhor, colocou nas mãos do Senhor, a tua vida já faz parte. O poder de Deus, querido, para não se conformar com esse mundo, Romanos 12, 2, já está sobre nós. Agora, a decisão é minha e tua. Vamos nos conformar com a situação, vamos nos conformar com o peso, vamos nos conformar com o pecado, vamos nos conformar com aquilo que deu errado? Claro que não. Nós temos que ter uma mente, querido, renovadora, uma mente transformada, uma mente que possa experimentar, e a palavra diz a boa, né, Romanos 12, 2, perdão, 12, 2, uma mente boa, uma mente transformada, uma mente, querido, que está ali, diante da presença de Deus, ela se torna uma bondade, daquilo que o Senhor faz, uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Nós precisamos entregar a nossa vida nos braços do Pai e nos colocar diante da presença de Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. A nossa fé não pode estar morta. A nossa fé não pode cair, querido. Sabe, amados, esses dias teve o Retiro Kids e infantil lá no sítio. Eu falo que se aprende mais com aquela criançada do que com os adultos. Às vezes a criança tem mais fé do que o adulto. Por quê? Porque há uma inocência no coração dele. Porque eles não estão preocupados. Agora tem que ficar dentro da igrejinha para receber a mensagem. Eles ficam. Ninguém saiu. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Não, todo mundo sentou lá, fica bonitinho lá. Prestando atenção, fica lá. Né? Há uma inocência. E aí eu cheguei quando eles já estavam no refeitório lá. E eu perguntei para o Samuel, falei, e aí, Samuel? O bicho estava vibrando. Não, agora a gente vai para a piscina, porque agora eu vou, eu, tio, e mais não sei quem, mas eu já tinha feito a tropa lá, a galera do mal lá, né? Do lado bom. Para eles estava tudo bem, não estava cansado de ter ficado 2 horas ou 1 hora e pouquinho ali dentro daquele salão. Queridos, tinha uma inocência poderosa na sua vida, sabe por quê? Porque a fé deles não está morta. Eles acreditam, agora vai ser legal, tio, agora vai ser legal. Vai ser legal mesmo. Coitado dos tios, né? E eu olhava para a casa dos tios, o tio estava assim. Porque uma que tem que até chegar lá na piscina do sítio. Eles já tinham descido pelo menos umas 50 vezes, aquela ladeira, né? Sobe e desce, sobe e desce. E eu fico pensando, querido, nós precisamos ter essa fé ativa, essa fé poderosa, essa fé que enxerga o bom, não enxerga o ruim. Para eles, querido, tudo ia dar certo, e deu. Por quê? Porque eles estavam ali com o coração aberto. Então, quando Paulo fala que nós temos que nos tornar, às vezes, pessoas, querido, melhores a cada dia, sendo renovado, transformado, e experimentar essas boas coisas que Ele tem em Deus. E Jesus fala que nós temos que ter a inocência da criança, porque nós muitas vezes aprendemos mais. Né? Já viu o filho, sei lá, desanimado, né? E o filho fala assim para você, até parece que não é crente, né? Aí você olha para a criatura, você fala assim, ué, de onde veio essa criatura? Né? De que barriga saiu? Conversar com o pai e a mãe dela. Porque é uma verdade, o filho está te empurrando a fazer coisas. A inocência não é uma fé morta, é uma fé transformada, uma fé de igual para igual daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Amém, queridos? Nós precisamos dessa vontade da parte de Deus, se relacionar melhor com Deus, ter um relacionamento melhor com o Espírito Santo, saber cultivar melhor as coisas, não são por causa dos problemas, querido. Problema todo mundo vai ter,
é como resolver esses problemas. É como colocar a nossa vida diante das mãos do Senhor. Queria que você ficasse de pé. Quero orar por você nessa noite, mas quero que você feche os teus olhos nesse